Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que estão participando conosco deste culto, presencialmente, também aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Eu já queria fazer mais uma oração agora, para que Deus venha nos agraciar com compreensão da sua palavra, concentração e principalmente desejo de fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas, amém? Vamos orar. Pai amado e Pai querido, é com a permissão do Senhor que estamos aqui nesta noite, é com a permissão do Senhor, e é, Senhor, nós não queremos apenas, Senhor, a Tua vontade permissiva, nós queremos viver dentro da Tua vontade perfeita, Deus. Nós queremos dizer não para nós mesmos, nós queremos dizer não para a nossa vontade, dizer sim para a Tua vontade. Em gratidão, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Inclusive, no dia de hoje, Pai, está se iniciando uma nova semana, a qual, Senhor, hoje pela manhã nós consagramos a Ti e queremos continuar consagrando, Deus, as nossas vidas, os nossos corpos, as nossas mentes, os nossos corações. Pai, que nesta semana nós sejamos ainda mais obedientes do que na semana que passou, nós sejamos ainda mais consagrados, nós sejamos ainda mais usados nesta semana do que na semana que passou, porque a Tua fidelidade permanece para sempre. Abençoa agora este momento, Pai, no qual vamos continuar adorando a Ti, agora por meio da atenção, da reverência à Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações em alguma área da nossa vida, na qual nós estamos precisando que o Senhor fale. Pai, fala com todos nós, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Senhor. Perguntas são desnecessárias. Determinadas perguntas não são necessárias. Por exemplo, se fosse em outro tempo, eu poderia iniciar esta mensagem perguntando: quem aqui está passando por dificuldades? Quem aqui está passando por problemas? Mas quem não está? Na verdade, em uma época como essa, quem não está sofrendo algo? Quem não está passando por alguma provação? Então seria uma pergunta desnecessária eu indagar quem aqui está atravessando tribulações. Porém, existe uma pergunta que, se eu fizesse, não seria desnecessária. E a pergunta é: quantos aqui, mesmo em meio aos problemas, continuam confiando no Senhor? Esta sim seria uma pergunta necessária. E é esta pergunta que eu quero fazer, porque é exatamente sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. É o que alguém que confia no Senhor em meio aos problemas continua fazendo. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo de número 25. Salmo, capítulo de número 25. Versos 16 a 22, os últimos versículos do Salmo. Hoje nós vamos encerrar a nossa meditação no Salmo 25. Já meditamos nos versos de 1 a 15, alguns domingos atrás, e hoje nós vamos concluir meditando nos versos finais. Salmo de número 25, versos 16 a 22, irmãos, mostram Davi enfrentando dificuldades. Os versos 16 a 22 mostram Davi passando por tribulações. Isso vai ficar muito claro para nós. Porém, escute, esses versículos mostram mais do que simplesmente Davi enfrentando problemas. Esses versos mostram o que Davi fez em meio aos problemas que ele enfrentou. O que Davi fez em meio às dificuldades que ele estava enfrentando. Aqui eu vejo duas atitudes que Davi tomou e que servem de aplicação para a minha vida e para a tua vida.
primeiro lugar, grave no teu coração. Em meio aos problemas que enfrentava, Davi olhava para Deus. Em meio aos problemas que enfrentava, o que Davi fazia? Davi olhava para Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha o verso de número 15, irmãos. Salmo 22, 25 e 15 diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Convido você a orarmos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta porção da Tua palavra que acabamos de ler, e na qual agora nós iremos meditar, Pai, pedindo mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós insistimos mais uma vez, Pai, que o Senhor se volte para nós, que o Senhor olhe para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos atenda em meio às nossas tribulações, que o Senhor faça algo a nosso favor, mesmo sem merecermos, Pai, que o Teu nome seja honrado e glorificado por meio das nossas vidas. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, vocês lembram o que aconteceu quando o apóstolo Pedro foi convidado por Jesus para andar sobre as águas? Vocês lembram como no início Pedro estava com os olhos fixos em Jesus? Porém, um pouco depois, o que foi que Pedro fez? Pedro tirou os olhos de Jesus e ele fixou os olhos nas dificuldades. Ele fixou os olhos no tamanho e na força das ondas. E se nós não tivermos cuidado, é exatamente isso que nós vamos fazer em meio às dificuldades. Nós vamos tirar os olhos do Senhor e nós vamos colocar os olhos no problema. Olha que problema grande que eu estou enfrentando. Olha como essa dificuldade é grande. Olha como essa aflição é forte. Olha as tribulações que eu estou enfrentando. A nossa tendência humana é tirar os olhos do Senhor e colocar os olhos nas provações. Vocês percebem quantas pessoas, quantos crentes fizeram isso? Quantos crentes nestes dias tiraram os olhos de Deus e começaram a olhar? Não foi o que o salmista fez. Aqui no verso 15 nós vemos que mesmo em meio aos problemas, ele decide manter os seus olhos elevados ao Senhor. Olha o que ele diz: os meus olhos, eu estou enfrentando problemas, mas os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Em meio às dificuldades, o salmista está olhando constantemente para Deus, porque é para o alto que o crente tem que olhar. Não uma vez, não duas vezes, mas continuamente, ou seja, incessantemente, o crente tem que olhar para o alto. E sabe por que Davi faz isso? Ele diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Por quê? Porque Ele me tirará os pés do laço. Onde é que os pés de Davi estavam? Os pés de Davi estavam no laço. Laço é armadilha. Os pés de Davi estavam no laço, mas não era para os pés que ele olhava. Os pés de Davi estavam na armadilha, mas não era para a armadilha que ele olhava. Não era para o caçador que ele olhava. Não era para o inimigo que ele olhava. Os pés estavam no laço, mas os olhos estavam para o céu.
Os pés do crente têm que estar na terra, mas os olhos do crente têm que estar no alto, têm que estar no céu, olhando constantemente para o Senhor. Era assim que Davi vivia. E é assim que nós devemos viver, irmãos. Não fixando os olhos na dificuldade, não fixando os olhos no ser humano, não fixando os olhos no problema. O problema existe, eu reconheço. Meu pé está na armadilha, mas eu sei que Ele vai tirar os meus pés da armadilha. Ele vai tirar os meus pés do laço. Antes que o caçador venha, Ele vai fazer algo a meu favor. Era essa a confiança de Davi. Essa, portanto, é a primeira atitude de alguém que confia no Senhor em meio aos problemas. Em meio aos problemas, quem confia no Senhor, olha para o Senhor. Então agora decida olhar para Deus. Eu não sei para onde você estava olhando antes de chegar aqui. Talvez você chegou cabisbaixo, triste, olhando para os teus erros, para os teus pecados. Olha para quem pode te perdoar. Olha para quem pode te ajudar. Olha para quem pode te socorrer. Em meio aos problemas, olhe para o Senhor. Em segundo lugar, eu vejo aqui, irmãos, no restante do salmo, que em meio aos problemas que enfrentava, Davi orava ao Senhor. Ele não apenas olhava para Deus esperando Deus fazer algo. Entenda que ele fazia algo também. Ele orava a Deus, dando a Deus motivos, razões para Deus agir em seu favor. Quem confia em Deus em meio aos problemas, não apenas olha para Deus, mas ora a Deus. Davi faz aqui 12 pedidos. Nós vamos passar por eles rapidamente. Os primeiros dois se encontram no verso 16. Olha o início do 16. O primeiro pedido que Davi faz é: volta-te para mim. Volta-te para mim. Irmãos, essa petição de Davi, essa primeira petição do salmista, me lembra muito alguns personagens do Novo Testamento. Como por exemplo a mulher hemorrágica, ou aquela mulher sírio-fenícia, que precisavam de Jesus e iam até Jesus, mas por algum motivo parecia que Jesus não ligava para elas. E de fato essa é a impressão que às vezes nós temos, que nós estamos buscando Deus, e parece que Deus está voltado para outras pessoas, não é? Parece que Deus está se importando com outras pessoas e não está se importando comigo. De fato, essa é a impressão que nós temos. Mas sabe que tanto Davi como esses personagens que eu citei fizeram? Eles não desistiram. Mesmo parecendo que Jesus não estava olhando para eles ou se importando para eles, eles persistiram indo atrás de Jesus, insistiram na petição, até que Jesus olhou para eles, se voltou para eles e os atendeu. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Parece que Deus não está ligando para nós, mas é apenas a nossa impressão. Deus está apenas testando a nossa fé. Ele quer que continuemos pedindo: volta-te para mim, Senhor. Volta-te para mim, Senhor. Volta-te para mim, Senhor. Eu lembrei inclusive do louvor, mas eu vou citar, não vou cantar, eu vou citar esse louvor no final, tá bom? Segundo pedido que Davi faz, ainda no verso 16: e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Irmãos, olha que lição importante. Apesar de saber que precisava de Deus, Davi reconhecia que não merecia Deus. Por isso que ele pede compaixão de Deus. Por isso que ele pede misericórdia de Deus. E os motivos que ele cita para isso é porque estou sozinho e aflito. Irmãos, eu duvido muito que Davi estivesse sozinho. Davi sempre estava acompanhado de alguém, seja de um soldado, de um familiar. Davi sempre tinha pessoas leais a ele, e nós também.
Às vezes nós não percebemos, mas sempre existe alguém ao nosso lado, sempre existe alguém que pelo menos está orando por nós. Mas mesmo assim, mesmo com pessoas ao nosso lado, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, não é verdade? Nós não estamos, mas nós nos sentimos sozinhos. E em tais situações, somente Deus é capaz de tirar a nossa solidão. Nós nos sentimos sozinhos não porque não existem pessoas conosco, mas porque nós temos saudade da presença de Deus. E é por isso que Davi pede: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu posso até não estar sozinho, mas eu estou me sentindo. Tem misericórdia de mim, volta-te para mim. Verso 17. Mais dois pedidos de Davi. Terceiro: alivia-me as tribulações do coração. Não eram apenas dores externas, Davi sentia também dores internas. Essa palavra aliviar significa alargar o espaço. Davi se sentia espremido, pressionado, e ele diz: Deus, me dá espaço, Deus, me dá folga para respirar, porque eu estou me sentindo constrangido pelas dificuldades. E realmente as dificuldades muitas vezes nos espremem, nós nos sentimos pressionados por elas. Podemos pedir ao Senhor que nos dê alívio, que nos dê folga, que nos dê descanso. Em quarto lugar, Davi diz: tira-me das minhas angústias. Tira-me das minhas angústias. Final do verso 17. Olha que impressionante, irmãos. Mais uma vez, Davi se expressa como estando dentro da tribulação. Tira-me, é porque ele se sentia dentro do problema. Porém, mais uma vez, Davi acredita que Deus é capaz de salvá-lo. Deus é capaz de livrá-lo. Verso 18: considera as minhas aflições e os meus sofrimentos. A palavra considerar significa ver, olhar. Davi pede que Deus olhe para ele. Primeiro ponto da nossa mensagem, nós vimos que Davi decidiu olhar para Deus. E agora Davi pede: Senhor, olha para mim. Só quem decidiu olhar para Deus pode pedir que Deus olhe para ele. Quando nós decidimos olhar para o Senhor, nós podemos pedir também que o Senhor olhe para nós. Fico impressionado com o sexto pedido de Davi, final do verso 18, ele diz: e perdoa todos os meus pecados. Irmãos, Tiago 5,16 diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Ele não diz apenas que devemos orar uns aos outros. A palavra de Deus diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu tenho visto muitas orações pelo fim da tribulação. Mas sabe o que eu acho que está faltando para Deus agir de uma forma mais enérgica? Aquilo que eu falei em um vídeo, no início da pandemia, mais de um ano atrás, lendo o livro do profeta Daniel, no qual Daniel confessa os pecados do povo ao Senhor. Está faltando, o povo está orando, mas eu creio que está faltando confissão de pecados. Está faltando arrependimento da nossa nação ao Senhor, e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu tenho falhado contra Ti. Não apenas eu, mas todo o povo que vive comigo tem falhado também. O Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Não é só buscar, não é só orar, é também se converter.
É o que o grande Davi faz. O grande Davi aqui se humilha, se torna pequeno e diz: Senhor, eu errei, eu pequei, eu sou falho, perdoa todos os meus pecados. Que exemplo para nós, irmãos. Precisamos nos humilhar na presença do Senhor, e é o que Davi faz. Verso de número 19, sétimo pedido: considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Não era só para ele que Davi queria que Deus olhasse. Davi queria que Deus olhasse também para os seus inimigos. E o crente tem inimigo, pastor? Tem que ter. O crente não pode ser inimigo de ninguém, mas o crente tem que ter inimigos. E aí Davi diz duas coisas sobre os seus inimigos. Primeiro, eles eram poucos. Eram? Quantos inimigos você tem? 2, 3? A gente reclama, né? Se tiver um no trabalho, na vizinhança, tem alguém que não gosta de mim, na igreja. Davi diz: pois são muitos. São muitos. E o sentimento deles: e me abominam com ódio cruel. Se dependesse deles, Davi já estava morto. Aí eu pergunto: se você tivesse tantos inimigos e com um sentimento tão ruim contra você, você ainda continuaria confiando no Senhor? Davi continuava confiando em Deus. Verso 20, oitavo pedido de Davi, são só 12, viu? Guarda-me a alma. Guardar a alma significa guardar a vida, preserva a minha vida. Davi era guerreiro, mas não era na habilidade dele que ele confiava para sobreviver, era na proteção de Deus. Nós temos que trancar o cadeado, nós temos que confiar no Senhor, porque se nós deixarmos o cadeado aberto por esquecimento, ainda assim o Senhor é capaz de nos proteger. Aí ele diz: e livra-me. Livrar aqui é uma palavra forte, viu? Livrar aqui significa arrebatar, significa tirar violentamente do lugar. Ei, é exatamente isso que Deus faz com o crente, quando ele não suporta mais a dor que ele está sentindo. Deus o arrebata daquele lugar, Deus o tira violentamente do lugar da aprovação. O Novo Testamento diz que no final de tudo, é isso que Jesus vai fazer com o seu povo. Ele vai arrebatar o seu povo da terra e vai levar para morar eternamente com ele no céu. Aí ele continua no verso 20: não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Irmãos, aqui no final do Salmo, Davi repete o que ele disse no início. Olha comigo o verso 2, Salmo 25, 2. Deus meu, em ti confio. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi inicia e termina o Salmo confiando no Senhor, pedindo a mesma coisa ao Senhor, ou seja, ele persevera em suas orações, ele persevera em sua confiança em Deus. Não seja eu envergonhado, que os inimigos não triunfem sobre mim. E qual é o motivo que ele dá para isso? Pois em ti eu me refugio. Ele bate nessa tecla: é no Senhor que eu confio, por isso é o Senhor que eu busco, é ao Senhor que eu oro. Essa é a característica de quem confia no Senhor, ele ora ao Senhor. E aí no verso 21, nós temos o 11º pedido: preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Irmãos, é bem provável que Davi esteja comparando aqui as características sinceridade e retidão a 2 anjos da guarda.
É como se a sinceridade fosse um anjo e a retidão fosse outro. E ele diz: Senhor, que a tua sinceridade e que a tua retidão me preservem, me protejam. E qual é o motivo que ele dá para isso? Porque em ti eu esperava. Porque em ti eu vou esperar? Não. Porque em ti eu espero. No Senhor eu continuo confiando. O último pedido de Davi se encontra no verso 22. Ó Deus, redime, salva, livra a Israel de todas as suas tribulações. Irmãos, eu achei isso aqui lindo. Isso aqui comoveu o meu coração. Nós vimos que Davi era um homem que estava em aperto. Davi era um homem que estava em grande tribulação. Mas em nenhum momento ele achava que ele era um homem. Davi não achava que ele estava sofrendo sozinho. Por isso ele pedia por ele pediu por ele. Mas ele não pediu apenas por ele. Olha que coisa linda. Deus redime não apenas a minha vida, redime todo Israel. Senhor, abençoa todo o teu povo. Eu estou agora orando não apenas por mim, eu estou orando por aquele meu irmão que está passando por uma dificuldade, aquela minha irmã que pediu oração, aquele parente do meu irmão que está no hospital. Deus, salva, liberta, não apenas a minha pessoa, mas a todo o povo de Israel, liberta toda a igreja. Senhor, abençoa todas as pessoas que eu conheço. Davi não é egoísta aqui. Isso agrada a Deus, irmãos. Muitas vezes é quando oramos pelos outros que Deus nos atende. É quando lembramos da dor dos outros que Deus alivia a nossa. Foi quando Davi orava pelos seus inimigos que Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a sorte de Jó. E Ele quer ver a mesma atitude em mim e em você. Essas, portanto, são as duas características de alguém que confia no Senhor em meio aos problemas. E eu quero encerrar citando algumas conclusões que resumem tudo que nós vimos aqui no Salmo 25, versos 15 a 22. 3 conclusões sobre o crente em Jesus. Tem algum crente aqui em Cristo? Quem é crente em Cristo aqui? Deixa eu dizer 3 coisas sobre o crente. Primeira delas, os crentes sofrem por Deus. Os crentes sofrem por Deus. Sabe, muitas vezes o crente sofre por causa dos seus próprios pecados. Às vezes nós estamos sofrendo e perguntamos para Deus: por que, Senhor, estamos sofrendo? Mas se nós olharmos no retrovisor, muitas vezes vai ser por decisões erradas que nós tomamos, vai ser por pecados que nós cometemos. Alguns dos nossos sofrimentos são consequências dos nossos próprios erros. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos sofrer não por causa dos nossos pecados, mas por causa do nosso amor ao Senhor. Esse era um dos motivos porque Davi era perseguido pelos seus inimigos. É porque ele era um crente em Deus. É porque ele buscava a Deus. E isso gerava ódio nos seus inimigos, porque o inimigo, ele não suporta alguém que ama ao Senhor. Foi como ontem minha esposa me disse, quando nós nos aproximávamos da nossa casa e nós vimos ali um local que não era propício para uma noite de sábado, local de festa, de bebedice, e ela disse: meu filho, nós deveríamos esperar outra coisa. Nós estamos tentando servir ao Senhor, e é claro que o Senhor é claro que o inimigo vai se levantar para tentar nos abater. Irmãos, sempre que nós nos levantarmos para servir ao nosso Deus, devemos esperar, porque o inimigo vai se levantar para nos perseguir também. Os crentes sofrem por Deus.
Em segundo lugar, os crentes olham para Deus. Nós vimos que a situação de Davi não era fácil, mas os seus olhos estavam constantemente no Senhor, e é assim que os nossos olhos devem estar também. Como eu disse, eu lembrei de um louvor, e na minha época de jovem ele era muito conhecido. O título dele é simples: Olha para mim. E ele diz assim: eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha para mim. Olha para mim, Senhor, olha para mim, preciso do teu olhar. Olha para mim, pois eu preciso do teu olhar. E aí a continuação diz: eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor. O crente olha para Deus, e o crente ora a Deus. Com humildade, sim, mas com persistência também. Ele ora por si e ele ora pelos outros. Nós vemos essa característica em Davi, e nós vemos essas características em alguém maior do que Davi. Esse alguém maior do que Davi sofreu por amor ao Pai. Esse alguém maior do que Davi olhava para o Pai, e como exemplo para nós, Jesus orava ao Pai. Estamos passando por dificuldades, não estamos? Mas que em meio às dificuldades olhemos para Deus e não cansemos de orar a Deus, porque Ele tirará os nossos pés do laço, para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado por este salmo, Senhor. Obrigado por este servo, a quem o Senhor inspirou para escrever tais palavras, Deus, com as quais nós nos identificamos. Senhor, os tempos são outros, mas as dificuldades são parecidas. Dificuldades físicas, dificuldades financeiras, inimigos a nos perseguir, Senhor, às vezes, não de carne, mas inimigos espirituais. Pelo simples fato de que nós nos levantamos, Senhor, para servir ao Senhor em gratidão, o inimigo não suporta isso. Por isso, Senhor, Ele nos rodeia, procurando nos tragar. Mas nós, Senhor, queremos permanecer firmes na fé, olhando não para Ele, olhando não para o problema, olhando não para a dificuldade, olhando não para a nossa pequenez, mas olhando para o alto, olhando para Ti, para a Tua fidelidade, para o Teu poder, para a Tua compaixão, para o Teu amor, olhando para o céu, porque do céu o Senhor haverá de nos arrebatar e de nos levar para morar eternamente com o Senhor na glória. Senhor, que os nossos olhos permaneçam voltados para Ti. Se alguém, Senhor, estava olhando para o chão, se alguém estava olhando para si, se alguém estava olhando para o lado, decepcionado com o homem, Senhor, que nesta noite decida olhar para onde deve olhar. O crente pisa no chão, mas o crente olha para o céu. O crente olha para Deus, espera em Deus e ora a Deus até Deus fazer algo a nosso favor, para a sua honra e para a
Que essa semana seja de confiança ainda maior no Senhor. Os problemas diminuindo ou não, que seja uma semana de confiança em Deus. Porque quando a hora chega, irmãos, Deus age. Quando a hora chega, Deus age. Nós precisamos persistir. Precisamos perseverar. Amém?